4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura aqui em Campinas. Eu agora converso com a Dani Silveira. Agora eu converso sobre comunicação comunitária, né? Não só aqui para a APA, para os pontos de cultura, como também para o Território Livre FM, que é o ponto de cultura lá de Ribeirão Pires. Dani, você está representando aí uma área que a gente dialoga, né? De alguma forma, por meio da comunicação comunitária, por meio também do audiovisual, cinema independente, né? Por onde as vozes possam ecoar, né? Como que o trabalho de vocês tem ecoado a questão de territórios, a questão de pontos de cultura na cidade de Ribeirão Pires? É muito louco, né? Então eu já vou dar um salve aí para vocês que estão ouvindo e vendo a gente. O Território Livre FM, ele é sediado em Ribeirão Pires, mas a gente brinca que o nosso território é o ABCD-MRR, principalmente o fundão do ABC, que é a região de Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra, que tem grande dificuldade para acessar fomento, premiação, a gestão cultural dessas 7 cidades ainda está entendendo as suas diferenças entre elas, né? E o Território Livre, ele começa para falar sobre cultura. A gente começa trazendo a escola de teatro para dentro do estúdio, um artista que quer divulgar. A gente tem um bloco que chama Som da Casa, e o Som da Casa só toca músicas de artistas do ABCD-MRR ou outras periferias. A gente tem um outro projeto que chama A Banca, que também é só de autores, escritores e escritoras, né, os trabalhadores da palavra, só do ABCD-MRR e outras periferias. Então a gente tenta entender qual é o nosso território e como a gente fomenta, amplifica as vozes que às vezes ficam tem muito ruído entre uma coisa e outra, e aí a gente usa o território para tentar amplificar essas vozes aí que às vezes está no paralelo. Quantos anos já tem esse trabalho aí nessa região, nessa grande região, né? A rádio comunitária, a Rádio Pérola da Serra, tem mais de 20 anos. O Território Livre começa em 2017 dentro da rádio comunitária. Vocês pegaram 2 períodos, né? O ante e o pós-pandemia, né? Sim. E agora a saída da pandemia também, né? O antes, a pandemia e o pós-pandemia, né? Como que foi esse trabalho, né? Também de articular a comunidade nessas questões, né? A gente sabe que se não tivesse cultura na pandemia, não existiria sobrevivência. Né? E se não tivesse comunicação na pandemia, não existiria informação, né? E é muito louco isso, porque a gente estava dentro da rádio uma vez por semana, 2 horas no fight aqui, ó, muito pesado. Quando vem a pandemia, a gente toma um susto para além da programação da rádio. A gente toma um susto para saber qual informação é mais importante naquele momento. A gente fala de cultura, mas a gente vai falar o quê? Tinha artista vendendo violão para comer o pão, entendeu? Tinha coisas acontecendo que a gente precisou olhar, parar um pouquinho a nossa pauta para olhar para outra pauta, que é uma pauta de resistência e tudo mais. E aí, durante a pandemia, a gente tem uma live, que foi o Festival Som da Casa, que foi mais de 5 horas aí, de live com artistas, com inserção de poesia, com uma moça vindo falar sobre o design na relação comunitária, foi muito da hora. E a gente cobriu as eleições, a gente pegou candidatos e candidatas que comentavam sobre cultura e juventude, e a gente fez um mini debate. A gente trazia para conversar e para entender qual que era o plano, qual era a proposta, né? Qual é a intenção desse vereador na cidade, desse vereador, essa vereadora. Bom, falando de plano e proposta, nós estamos num lugar onde exatamente está sendo discutido isso, né? Desses planos, propostas, desses eixos que têm sido apresentados, quais foram as demandas que vocês aí do Território Livre também trouxeram, né, para esse fórum? Legal. Eu me inscrevi no eixo 2, que vai falar sobre governança mesmo, para a gente pensar política pública. Uma das propostas que a gente discutiu lá no grupo foi a relação de mapeamento, a importância de um diagnóstico, que nem a gente teve hoje, para a construção e para a difusão de políticas públicas culturais, né? Então, a gente traz aqui a relação da comunicação comunitária, como que a gente se identifica, como a gente se reconhece como ponto de cultura, como setor cultural, né? Então a gente vem para conversar sobre esse mapeamento, né, como proposta, o mapeamento e a relação de comunicação, de como que a gente se vê, se revê e se reconhece como produto cultural também.
Bom, e nessa relação de comunicação, agora eu vou passar o microfone às suas mãos, né? Que você também quer conversar com a gente aqui, isso do ponto de cultura, do pontão da rede, da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania. Olha só, tá vendo? A honra e a missão. Bom, eu como pontinho, quero saber como o pontão que vocês são, conseguem fazer o subsídio de vocês, como que vocês vivem financeiramente, como vocês conseguem articular todo o equipamento, a produção, como é esse subsídio? Bom, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre o aspecto histórico, né, da fundação da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania. A Rede Cidade, ela nasce do desconforto dos nossos fundadores, o nosso presidente, o Jefferson Mello, jornalista, a nossa diretora Cláudia Mello, né, que já tinham trabalhado em vários órgãos de comunicação social na nossa região, né, na grande imprensa, inclusive nacional, né, em jornais, em revistas, né, já tinham atuado também no poder público, mas sempre tiveram as amarras, né, comunicação social, mas aquela comunicação que é formatada, né, e sempre pensaram, né, a comunidade pode ter espaço para poder fazer, para poder também fazer notícia, não ser somente ela a notícia, né? Então, pensando nessa forma de empoderar a comunidade, foi quando nasceu a ideia da fundação de uma TV comunitária, né, na cidade de Taubaté, uma das primeiras do nosso país. E a partir disso eles foram, né, buscando apoios e parcerias na própria comunidade, que a TV Cidade nasce sem ter nenhum equipamento, né? Ficou durante um ano. Na guerrilha, né, cineasta. Exatamente. A TV sem ter esse equipamento, mas era aquele cinegrafista que fazia o casamento, que vinha no fim de semana acompanhar a nossa diretora e os nossos voluntários no começo, né? E também estagiários já da nossa universidade da cidade, que é a Universidade de Taubaté, né? Que até então era só ela, hoje nós temos outros, tem as faculdades também lá. E aí vinham para poder fazer essa comunicação. Equipamentos traziam de casa, né? A TV Cidade nasceu em cima de uma fuga de porta e 2 cavaletes. Né? Isso daí a gente nunca pode esquecer da nossa história. E a partir disso, desse entendimento de que era possível se fazer com suor, com a labuta, né? E com um passo a passo e construindo essa comunicação comunitária, outras pessoas foram se agregando, né, a esse projeto. Muitos estranhando, né? Muitos apontando que não ia dar certo, né? E outros incentivando, entendendo, né? Aí pequenas lojas, pequenos comércios tiveram a oportunidade de ir também agregando aos programas da TV, foram chegando jornalistas formados, jornalistas que ainda estavam em formação para também ajudar a construir essa comunicação social nossa comunitária, né? E por meio de programas independentes, né? Mas a economia, a dinâmica muda, né? A situação muda. E nós passamos por um período em que a dificuldade de se manter um programa ao vivo no ar, ou um programa gravado no ar, sem ter um patrocínio, ficou mais dificultoso, né? E aí quando surgiu lá as primeiras ações com relação à cultura viva, né? Nós postulamos e fomos galgando pontinho, ponto, pontão. Naquela época, já no ano de 2010, 2011, nos tornamos pontão central de mídia e difusão cultural, né? Fizemos parte aí de um edital que o Ministério da Cultura conseguiu financiar parte daquilo que havia sido previsto, contingenciado e contratado, né? E outra parte, infelizmente, não só nós, como outros pontos de cultura do país, ficaram a receber, muitos até fecharam as portas. Mas nós continuamos lutando, né? E a partir disso fomos, né, buscando outros meios também de a gente poder continuar mantendo. As duras penas, né? As duras penas, porque nesse período ainda passamos por situações de invasão mesmo ao nosso prédio, onde roubaram os nossos equipamentos, né? Até o nosso estúdio pegou fogo, né, em 2015, mas aí a comunidade deu a resposta novamente, se aproximou, ajudou, né? E aí com essa retomada do processo de fortalecimento do Cultura Viva, as coisas a gente foi procurando, né? E outros editais também
né? Às vezes aberto por empresas, essas coisas. Fomos tentando, aprendendo, como eu falei para você, de forma autodidata, né? A fazer um edital, a entender um edital, lendo, perdendo, até que uma hora a gente ganhou um edital aqui, outro edital ali, e fomos galgando esse espaço. Hoje, a gente não só produz os nossos próprios projetos, né, que vai muito além da comunicação social comunitária. Hoje nós somos gestores culturais também, né? Atuamos com cinema independente, promovemos em parceria com os coletivos também mostras de cinema itinerante na zona rural, na zona urbana, né? A gente promove formação de jovens também, e aí a gente tem participado de encontros como esse, né? De fóruns, de teias, né? De tudo quanto é possibilidade de formação na internet, presencialmente. Vamos lá perturbar a Secretaria de Indústrias e Economia Criativa do Estado de São Paulo, né? A própria cultura local também, né? Com relação às aplicações de recursos de cultura viva, de PNAB, de Lei Paulo Gustavo, né? Exigindo que seja realmente voltado os recursos aos fazedores culturais, é onde a gente tem conseguido, né, uma retomada, né? Ainda não temos o nosso prédio próprio, né? Mas temos um prédio que temos dignidade de ter um estúdio e também de ter um cineclube, e além disso de ter o nosso espaço para a gente poder fazer as nossas edições, né? E também acolher, né, aqueles que chegam, os artistas, como você falou, né, chega desde artista plástico, chega ali o cantor, a cantora, né, chega o mestre da cultura popular, né, isso que é muito importante, os povos de terreiro, povos originários, também a gente procura acolher dentro do nosso trabalho, dentro dessa rede, né, que forma esse pontão da rede. Olha, eu agradeço, então, como ponto recém-certificado, eu agradeço pela resistência, porque eu tenho noção e consciência de que se eu fui certificada agora é porque vocês trabalharam muito e resistiram muito, então eu sou grata aí ao trampo de vocês todos, porque é aí, né, que a gente vai caminhando por caminhos já feitos, né, e aí é da hora. A gente fala lá no Território Livre, que agora, aqui no fórum, o Território Livre está na ponta, no ponto e criando pontes. Então eu agradeço aí pela generosidade e vamos junto mesmo. E nessa criação de pontes, você pode ter certeza que o pontão da rede e todos os outros pontos que compõem, né, essa miscelânea nossa da comunicação social comunitária também está aqui para acolher, para orientar, precisando de orientações técnicas, né? Essa parte o nosso presidente que tem feito isso junto com os grupos da nossa cidade e também grupos que já são de outras cidades. Graças a Deus hoje, por meio das redes sociais, a gente pode tirar uma dúvida, aí, uma chamada ao vivo, né? Seja pelo aplicativo, seja aí, por links, né? A gente pode fazer isso daí e pode orientar e não deixar que um pontinho ou um outro pontão que tenha dificuldade, às vezes deixe de ter a oportunidade de concorrer, né? Porque a primeira coisa é ter essa possibilidade, né? Se vai vencer ou não, né? Mas pelo menos ter o direito dele garantido de concorrer. Pode ser que não vá ganhar, que o projeto do outro, né, que também está ali postulando, seja melhor. Mas pelo menos ele tem que ter a possibilidade. Não podemos perder para o aspecto burocrático, né? Às vezes por ele não saber como fazer um portfólio, o que colocar dentro de uma pergunta que se apresenta nessas tabulações que fazem de editais, ele desiste. E a gente não quer que ninguém desista. A importância da política pública, né? A política pública para o gestor que consegue acessar aquilo que ele tem que fazer, que é o trampo dele, e a política pública para a gente que é fazedor de cultura e ter acesso a fomento, a investimento, a premiação também pelo caminho percorrido. Eu agradeço muito mesmo, espero que a gente se encontre em outras esquinas por aí. Bom, com certeza esperamos que nos encontrar em outras esquinas, mas agora nós vamos retornar, né, aí para o teatro para reencontrar aí com os debates desse dia aqui em Campinas. Isso aí. Obrigada, gente. O aquilombamento urbano também se faz presente e representado aqui
pela nossa mestra, a Marta Joana. Ela que é do Ponto de Cultura Quintal da Dona Marta, que é do Quilombo do Batuque, da cidade de Capivari. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco como que é o trabalho de vocês nesse Ponto de Cultura. Então, nesse Ponto de Cultura, eu comecei sendo coordenadora do grupo do Batuque de Umbigada. E aí eu vendo a necessidade do grupo, que a gente não tinha um espaço próprio para poder se reunir, conversar e discutir sobre as nossas questões, eu olhei para o meu quintal, um quintal vasto, falei, vou trazer o grupo para cá. E aí a gente começou a trabalhar com o grupo do Batuque e fazendo também as festas culturais de 13 de maio, Consciência Negra e o aniversário de uma falecida mestra, que ela era a cantora nossa do grupo, né? E assim a gente começou. Até que veio a oportunidade, através de PROAC, a gente fazer um barracão e ficar construindo o quintal para que ele ficasse um quintal cultural. E hoje ele é ponto de cultura novo, né? Mas a gente trabalha praticamente assim com todas as culturas. Nós trabalhamos com dança, com teatro no quintal, com dança, teatro com jovens, e a dança do batuque e todas as diversidades das nossas raízes, né? E qual é o meu ideal ali? É trabalhar mesmo com jovens e crianças, porque a gente morando numa cidade interior, aonde rola uma droga violenta, né? E bairros violentos, é resgatar essas crianças, principalmente as que vêm vindo agora, para que não entre nessa marginalidade, para que não seja exposta a policiais, né? Que não seja exposta à miséria. É essa a nossa luta, com muita dificuldade, porque a gente não tem apoio. O Quintal trabalha praticamente com verbas de PROAC e também algumas coisas a gente tira do bolso para poder dar continuidade. Então nosso trabalho é muito sofrido, mas a gente tem fé e tem ânimo, coragem para nunca desistir. Bom, quer dizer que esse trabalho ele vai muito além do quintal, vai muito além do território que a senhora sonhou um dia e projetou, né? Vai. Eu não sei como dizer isso, mas eu falo que isso veio como uma missão para mim, porque quando entrei na cultura, eu não sabia nada de cultura e tudo veio vindo para minha mão. Quando eu penso em desistir, alguma coisa boa acontece e aí me anima e me leva para frente. Então esse quintal para mim é a minha vida, mora a minha família, por isso a gente chama de quilombo, porque o quintal ele é habitado pela família, filhas, neta, bisnetos, sobrinhos, e a gente cuida desse quintal com amor e carinho, né? E é essa nossa luta, levar esse quintal para que toda a população possa vir, usufruir e trazer o que é de bom para o quintal, que a gente pode fazer juntos. E hoje a senhora está aqui no quarto Fórum de Cultura trazendo essa experiência, né? E também eu vi que a senhora está articulando aí com outros mestres, com outras mestras, né? Trocando experiências e vivências, né? Como que um encontro como este ajuda a não desistir, a continuar também? Sim, claro. É essa força que a gente tem com esses mestres mais velhos, com os que estão chegando, vendo o que eles passam, que aí a gente vê que a vida deles não é diferente da nossa. O mesmo objetivo que eles lutam, que eles querem, nós também queremos. Então estamos todos numa luta só, estamos todos querendo o bem-estar do nosso território, mas também do Brasil, né? Que o Brasil eu não sei falar direito essa palavra, oxigenada, então, e trazer a igualdade para todos. Esse é o nosso objetivo. Para quem não conhece, o Ponto de Cultura Quintal da Dona Marta, em Capivari, para quem vai passar por Capivari, ou para quem quiser também alguma informação pelas redes sociais, qual é o endereço?
Então nós temos o endereço no Instagram, Quintal da Dona Marta, no Face, Quintal da Dona Marta. E outra coisa que eu queria dizer, que esse conhecimento que você viu aqui já é mesmo próprio de eu ter o quintal, que eu trabalho com o quintal desde 2014 e com o Batuque desde 2009. E é essa a experiência que eu tive conhecendo esses mestres, ao qual você viu que eu tenho muito conhecimento. É eles que me dão força, é eles que me levantam nas horas que eu estou, assim, posso bem dizer fraca, né? Mas eles estão ali como uma injeção de ânimo e a gente continua. Bom, é com essa injeção de ânimo e com essa força da mestre Marta Joana que a gente continua aqui, ó, na cobertura do 4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura. Bom, estamos aqui no 4º Fórum dos Pontos de Cultura do Estado de São Paulo, na cidade de Campinas. O dia que está tendo aí as discussões temáticas, né, os eixos de debates no Teatro Castro Mendes. E agora eu entrevisto o Ingorá, ele que é gestor do Ponto de Cultura Ipamacã, Upá-Ibá, que é da cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ingorá, gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Ponto de Cultura de vocês, né? Que é um ponto de cultura indígena, né? Que é diferente do que a gente tem visto aqui nas discussões, que é mais ligado ao contexto urbano, né? Como que é esse trabalho? Quantos anos já? Eu peço a licença ao nosso grande pai, peço licença a vocês e agradeço a oportunidade. O nosso ponto de cultura, ele já existe praticamente há 20 anos, porém, nós só conseguimos cadastrar e ser ponto de cultura oficialmente não tem um ano, por causa das diversas dificuldades. E quais são essas dificuldades? Nós temos um ponto de cultura indígena do Parente Munduruku no norte e temos nós. Qual é a nossa missão enquanto parente? Frequentar, ocupar espaço, entender todo o processo, para a partir desse entendimento nós pudermos levar essa partilha de saberes para outros parentes, para seguir esse caminho e ocupar espaços dentro da temática ponto de cultura. Então nosso trabalho como ponto de cultura todo esse tempo sempre é levar a versão da nossa história na visão e na interpretação nativa. Não deixamos só por conta dos outros falar por nós. De 1988 para cá, começou a aparecer a oportunidade de nós falar por nós mesmos. E quando nós falamos por nós mesmos, nós estamos ocupando nosso lugar de fala. Que até pouco tempo, e ainda hoje é muito difícil, tem muita gente ainda que ocupa nosso lugar de fala sem realmente conversar com os parentes. Essa questão de buscar o lugar de fala, de ocupar os territórios, né, diversos que tem, e que também faz parte dessa questão que foi apropriada, né, do indígena. Você vem aqui buscar conhecimento, buscar outras experiências também para reverberar dentro do território indígena? Perfeitamente. Uma das coisas que nós temos conversado muito em nossas partilhas de saberes é principalmente para os parentes em retomada, que às vezes você está na cidade e a pessoa diz assim, mas você não tem um território? Você está fora do seu território? Então, a primeira coisa que nós entendemos é que nosso território é toda a Biayala. E toda a Biayala, quando nós fazemos, é da Argentina à Austrália. Então, em qualquer lugar que nós estamos dentro do nosso território. Não é porque nós dividimos esse território com outras etnias, com outros povos, colonizadores ou não, que deixou de ser nosso território. Nós sempre fomos e seremos acolhedores. Então, a gente, entendendo essa dinâmica para se relacionar melhor com esses outros povos, sejam quem for, cria-se a oportunidade de levarmos para o povo que está em retomada, principalmente nas grandes cidades que foram expulsos do seu mini território ancestral, que não precisa ter vergonha, porque raramente você vai andar na cidade e vai ver um nativo com as roupas típicas. Por quê? Porque nós, às vezes, somos recusados por um Uber, somos recusados por um táxi, pedem para tirarmos nosso cocar ou algumas coisas dentro de um restaurante. Então, quando a gente vem ocupar espaço, entender todo esse processo e nossos direitos, que nós temos nosso direito natural. Só que o mais difícil é entender o direito não natural, o direito romano, o direito que toca realmente o Brasil. Então a gente aproveita essa oportunidade para levar essa partilha de saberes e ocupar todo esse território e lentamente entender que nós, desde 1500, nós sempre entendemos assim,
tem lugar para todos, desde que se haja respeito. Se houver respeito, não haverá nem fragmentação de luta. Dentro desse processo, eu vi de manhã que as discussões foram densas, né? E uma das questões foi exatamente isso, né? Esse reconhecimento dos saberes, sem ser esse reconhecimento de leis mesmo, legislação que muitas vezes burocratiza e dificulta o acesso não só dos povos indígenas, né, mas de matriz africana, de quilombolas, né, e cultura tradicional, ao fomento, aos recursos que são oferecidos, são conquistados pelo Programa Cultura Viva. Uma das coisas que nós sempre falamos em nossas partilhas nós temos muito a aprender com a luta do povo preto. Principalmente porque nós não falávamos por nós até pouco tempo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas vocês nativos começaram a luta muito tarde. Mas não foi uma vontade nossa. Foi que nós não respondíamos, nós sempre fomos tutelados. Nós começamos nossa luta de forma mais ampla e dentro desse território amplo urbano, mais tardia. Então, por isso que a gente respeita e sabe que tem que entender muito quanto a isso. Agora, quanto aos direitos, eu venho já discutindo isso agora, que eu estou oficialmente como ponto de cultura, que a interpretação para um povo nativo, para se tornar, e as necessidades pedidas para ele se tornar um ponto de cultura, para nós ainda está um pouco fora da realidade. E quando nós falamos sobre isso, aí alguém vem e fala assim, não, mas na legislação vocês estão dentro dos povos tradicionais. Então vocês são atendidos. Mas se nós observarmos dentro dos povos tradicionais e olhar os pontos de cultura, conta-se no dedo pouquíssimos pontos de cultura. Indígenas, nativos. Então, se nós observarmos por essa ótica, nós vamos ver que nós não somos atendidos. Mas não é por preguiça. É porque a gente começa a preencher um formulário e se você, lá na terceira, quarta página, se cair a internet, você perde tudo. Aí, se você não tem uma boa interpretação e não responde adequadamente, você perde tudo. E dentro de territórios afastados, a internet é muito falha. Onde eu moro mesmo é Mogi das Cruzes, mas quando chove eu fico sem internet. Então, isso dificulta. Então, o que nós viemos aprender e entender aqui é como nós podemos ampliar o espaço com os pontos de cultura nativos, originários, com gestão nativa. Porque você tem um ponto de cultura que fala da cultura indígena, mas você vai ver na gestão e não é um indígena, não é um nativo, para nós não é válido, porque nós temos que ter nosso lugar de fala. Observe que não se pode ninguém falar no lugar da mulher preta, da luta da mulher preta, não será mulher preta. Não pode se falar no grupo GLQI+, se não for do grupo. Não pode, um homem não pode falar por uma mulher. Logo, outra pessoa que não indígena não pode falar pelos povos indígenas. Então essa é a nossa grande luta aqui nesse momento do fórum. Então, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, seja indo, né, especialmente a ponto, aí você pode falar até se está aberto à comunidade também, e redes sociais, né, para conhecer um pouco mais. O nosso ponto de cultura, que também é a nossa aldeia do meu clã, ele não é turístico, ele é de partilha de saberes nativos, mas nós atendemos toda a região, São Paulo e Brasil, com a nossa cultura. Mas se houver necessidade ou curiosidade de entender no próprio território o que é isso, com um momento adequado, com a visita agendada, é possível. Mas, como eu falo assim, não tem uma estrutura para receber turistas, mas para fazer uma partilha de 1 ou 2 dias, nós conseguimos fazer isso e serão todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Qual é o contato com vocês, então? No Instagram, Ipamacão Paibá, @Ipamacão Paibá. Essa é nosso contato principal. Muito obrigado pela sua fala, pela sua entrevista, né? E boa continuidade de fórum, né? Que agora à tarde tem mais luta, né? Só para encerrar, eu sei que o tempo é curto, gostaria de falar que nós organizamos a Aliança de Coletivos, que é a soma de mais de 20 e tantos coletivos nativos espalhados por todo o Brasil, são eles urbanos ou aldeados, onde nós apoiamos a luta um do outro. Nós fazemos as nossas
nossas discussões, nossas partilhas. Daí nós determinamos um ponto comum de luta e nós elaboramos documentos para entidades nacionais e internacionais e enviamos e protocolamos. E a partir daí, quando não há atendimento e quando há necessidade, nós até abrimos um processo para que a necessidade de um ponto ou de um coletivo seja atendida. Então eu que agradeço a sua atenção e na nossa língua nativa, Auere, gratidão. Ingorá, e gestor do Ponto de Cultura Ipamacã e Upá-Ibá de Mogi das Cruzes, na região da Grande São Paulo, no 4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura. 4º Fórum Paulista dos Pontos de Cultura na cidade de Campinas, Teatro Castro Mendes, né? Nesse momento está lá a plenária, votando os destaques, né? As inclusões aí de itens reiteradas de dentro do regimento interno. Mas eu estou aqui agora conversando com a Vanessa Cornélio, ela que é coordenadora do Ponto de Cultura Asa de Borboleta de São José do Rio Preto. Vanessa, gostaria que você contasse um pouco do trabalho desse ponto de cultura, né? E como vocês têm feito para trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência dentro desse contexto de pontos de cultura. Esse projeto ele nasceu em 2011, então assim, ele passou por vários momentos, né, dessa história do Asa de Borboleta. E há 4 anos atrás, nós tomamos uma decisão de que nós queríamos, além de fazer os próprios projetos de arte, nós também queríamos formar outros artistas com deficiência. Então, hoje, o Asa de Borboleta, ele mapeia os artistas com deficiência do nosso município e estimula outros que ainda não se designam, né? Porque muitas vezes o artista com deficiência, ele se vê num lugar de timidez em se designar, né? Em se intitular artista. Parece uma coisa muito grande, e né? Mas às vezes ele não se enxerga naquele lugar. Então nós também fazemos esse trabalho de conscientização, de acolhimento e formação para que novos artistas com deficiência possam circular com seus trabalhos, tanto participando de editais públicos como em outros espaços privados de arte. Bom, a partir desse aspecto, como que tem sido o diálogo com a comunidade, o diálogo com o poder público na sua cidade, na sua região? Bem, a cultura DEF, ela vem evoluindo a cada ano. Quando eu digo nós, somos nós, artistas com deficiência e pessoas com deficiência, que eu gosto de assinalar bem a diferença, né? Porque a arte, ela pode afetar a vida com deficiência de diversas maneiras. Tanto pode auxiliar a pessoa com deficiência, dando assistência, né, para desenvolvimento social, bem como, e é esse que é o papel do Asa de Borboleta, trazer esse artista para trabalhar. Dentro da esfera pública, de editais, ainda é um desafio muito grande, porque as leis em si, ela acaba dificultando a participação dos artistas com deficiência, que muitas vezes tem como única fonte de renda algum benefício de INSS. E quando você participa de um edital, você bota em risco por conta de falta de política pública para favorecer essa participação. Então, assim, nosso trabalho também é nesse caráter, né, nesse métier, além da formação dentro das linguagens artísticas. Os editais hoje já conseguem prever e conseguem reservar uma parcela que seja significativa para o artista com deficiência? Bom, com a entrada da Cultura Viva, o PNAB, né, então abriu um precedente de 5%, uma cota, né, de 5% para artistas com deficiência, né? Normalmente dá em torno de um projeto por edital, né? Hoje também estamos
buscando a nota adicional, né, que tem a ver com um ajuste de desafios históricos que alguns segmentos sofrem, né? Então existe uma pontuação que pode ser dada para que, além dessa cota, o artista também possa concorrer em igualdade na ampla concorrência, o que ainda não tem. Eles falam, mas já tem a cota, mas a cota só contempla um projeto, né? Então a gente precisa da pontuação para fazer com que o artista com deficiência possa concorrer com igualdade, em pé de igualdade, na ampla concorrência também. No período da manhã eu vi que o Ministério da Cultura apresentou aí uma pesquisa, né? E você apontou aí algumas falhas nessa pesquisa. Quais foram e o porquê? Na pesquisa demonstrou, essa pesquisa ela é com base num formulário respondido pelos delegados e delegades participantes, né, com seus pontos de cultura aqui no fórum. E essa pesquisa chegou à conclusão de que 70% dos espaços de cultura têm acessibilidade. E isso, na prática, não é verdade. E isso eu disse na minha fala, isso eu percebo com o meu corpo todo. Né? Números são muito bonitos e às vezes dão a falsa impressão de que está tudo muito bom. E não está bom. E isso é um papel não só do poder público, mas também dos artistas, da sociedade civil, do comércio, da indústria, aonde cada um de nós podemos hoje fazer algo pela e para a acessibilidade. Saindo daqui, como que você volta para casa, né? Depois de todo esse caldeirão que está sendo esse fórum, né? Também troca com experiências com outras culturas também. Como que você volta? Eu vou voltar de ônibus, né? E hoje a lei, inclusive, na verdade, as empresas de transporte rodoviário, elas têm um período para se adequar completamente, mas tem uma lei já que obriga que tenha acessibilidade nesses ônibus, né? O que isso significa na realidade? Hoje, os ônibus têm uma poltrona que é elevadora, então você se transfere, a poltrona ela sai do ônibus, ela desce, você transfere, né? Se transfere para essa poltrona volta. Mas assim, isso é muito legal, inclusive é um show quando acontece, né? As pessoas ficam muito curiosas assistindo, mas assim, ainda tem muita dificuldade porque as empresas não se comprometem em fazer manutenção. Então ontem mesmo, quando eu cheguei, eu tive que ser tirada nos braços de uma pessoa que se disponibilizou a me ajudar, porque a poltrona não funcionou. Então, assim, na verdade eu estou aqui com os dedinhos cruzados para que na volta não tenha esse problema. E vale acrescentar que para que você faça uso dessa poltrona, muitas vezes muitas vezes não. O ideal é que você se planeje com muita antecedência. Você tem que ligar, mandar e-mail, porque primeiro que se você compra a passagem online, não tem nenhuma preocupação dessas empresas que vendem em assinalar qual é a poltrona. Isso é uma coisa que eu venho solicitando, requerendo, mandando e-mail já entrei até com processo, na verdade, para que obrigue as pessoas a assinalar qual é, porque é muito normal você chegar lá e a poltrona acessível está vendida para outra pessoa e você ter que pedir para outra pessoa para desocupar, então gerando sempre um constrangimento, né? Mas é necessário para você fazer o uso. Sabe o que já aconteceu comigo? De eu comprar, sabendo que era, eu fui no guichê, eu conversei e por um erro de logística eles mandaram um ônibus sem a poltrona, ele não tinha o dispositivo. E aí eles queriam que eu andasse numa coisa que é tipo um skatezinho que anda no corredor para chegar na coisa e eu me recusei. Isso foi um constrangimento infinito dentro de toda
a precaução e planejamento que eu podia ter tido em relação à questão e ainda, infelizmente, a gente tem que contar muito com a sorte, com Deus. É um trabalho que você gasta muito mais energia para poder conseguir ter garantido os seus direitos, né? E isso não foge à regra também na questão cultural, né? A história das pessoas com deficiência na sociedade, ela vem sendo vista, especialmente depois da pandemia. Antes a gente tinha um déficit, uma carência muito grande, mas quando as pessoas se viram impossibilitadas de sair, algumas pessoas, isso me faz ficar um pouco emocionada, mas acho que algumas pessoas se sensibilizaram, falaram, poxa vida, tem pessoas que no dia a dia elas não podem sair de casa, como é isso, né? Então passaram a ter um olhar um pouco mais sensível e desenvolver um pouco mais essas questões, mas muito longe de a gente chegar a um ponto de você poder ter tranquilidade, só sair e ir para onde você precisa, né? Exige ainda muito esforço, muita energia para você acessar o que é direito, né? O direito de ir e vir livremente. Eu gostaria que você deixasse as redes sociais do Ponto de Cultura, endereço físico, olha, estou passando por Ribeirão Preto, quero conhecer o trabalho de vocês, também fique à vontade. Bom, no Facebook você pode procurar Asa de Borboleta Performance Arte, porque eu ainda não, apesar de nós ter sido o nosso primeiro ano designados Ponto de Cultura, né? Então ainda não deu tempo de mudar na rede, que a gente vai colocar bem lindo assim, né? Asa de Borboleta Ponto de Cultura. Mas por enquanto tá Asa de Borboleta Performance Arte e você encontra no Facebook. Mas você também pode me encontrar no Instagram, Vanessa Cornélio RP, @Vanessa Cornélio RP. Bom, conversei com a Vanessa Cornélio, ela que representa, que coordena aqui o Ponto de Cultura Asa de Borboleta de São José do Rio Preto, defendendo a cultura DEF aqui no 4º Fórum dos Pontos de Cultura do Estado de São Paulo. Gente, enquanto o pessoal está ali consensuando o que eles vão trazer como proposta, eu queria colocar uma questão importante. Eu conversei com algumas lideranças dos povos tradicionais de matriz africana ali. Nós consensuamos entre nós que nós não vamos demandar, neste momento, cota para povos tradicionais de matriz africana. Não vamos demandar, mas nós queremos a sensibilidade em todos os grupos que vão fazer sua escolha para garantir a participação dos povos tradicionais de matriz africana. Nós não vamos trazer isso como disputa aqui no momento, mas a gente quer essa sensibilidade. Eu já disse mais de uma vez que no movimento Cultura Viva, mesmo quem não é de matriz africana, a maioria trabalha com linguagens culturais preservadas nesse país pelos povos de matriz africana. E muitas vezes dando a cara a tapa. Então nós temos que ter essa sensibilidade, que nós trabalhamos com uma cultura que, por exemplo, no carnaval todo mundo ama, mas depois vamos lá jogar pedra na mãe de santo, no pai de santo, no terreiro. Então nós temos que ter esse compromisso, assim, eu acho um compromisso estruturante da Política Nacional Cultura Viva, o combate à violência contra as tradições de matriz africana. Então a gente consensuou, conversei com algumas lideranças, desculpa mãe, não te vi na hora, não te chamei, mas espero que você concorde. A gente consensuou que não vamos entrar numa disputa exigindo cotas aqui hoje, mas estamos cobrando essa sensibilidade. Tá? Obrigado. Mãe, a sua bênção e iluminada compreensão. Gente, vamos... Sim, você que é jovem. Gente, hoje eu sei que é um dia de discussão, de muito debate.
debate, mas hoje também é um dia de festa. Eu quero pedir respeito para quem começou isso há mais de 20 anos atrás. E por eles que nós estamos aqui, porque eles começaram isso, começou o debate. Eu nem estava um bebê praticamente. E outra coisa, respeito, olha o tom que se fala, principalmente com as pessoas mais velhas. Não está legal esse tom. Eu até pensei, se minha mãe um dia sonhar que eu falei num tom assim como foi falado aqui no papel, ela vai falar, vamos conversar em casa. Não pode. A gente está chegando, tá ficando um momento que é de alegria, de discussão, de construção, está ficando estressante, a energia está feia. E com essa energia a gente não vai construir coisas positivas. Se está assim agora, imagina na nacional. Então, ó, eu sei que está todo mundo defendendo sua proposta, seu posicionamento, mas se você faz isso de um tom enérgico, o cérebro não consegue assimilar a sua proposta. Ele assimila como um xingamento. Isso é neurociência. Então, eu sei que às vezes não somos compreendidos, às vezes todo mundo não vai chegar no entendimento, mas, por favor, cada um de nós merece respeito, tá bom? Vamos nesse tom continuar. Gostaria de pedir também... Vamos seguir, senão isso não vira. Ô, meu amor, obrigada. Bela, eu gostaria de pedir também a esse ato de vir bater aqui na frente, gente. Não precisa disso, a gente não precisa extravasar dessa forma, né? Gente, e aí, então, vamos... compreensão nesse ponto, que esse item está fechado, gente. Eu espero que vocês, alteração do PCD, e sabendo, tendo ciência que esse é um parágrafo que ele não demanda alteração por nossa parte, por ter vindo já de uma determinação governamental. Então tá. Ainda tem gente lá dentro? Então vocês, vamos dar uma sequência, vocês concordam enquanto eles estão chegando? Aí então tá bom. Vamos para o parágrafo 3º. Com licença, boa noite. Boa noite, não, boa tarde, quase boa noite. Antes, quando estava sendo votada a outra questão no quarto parágrafo, a gente esperou o Marcelo, a Ju e o outro rapaz que estavam debatendo. A gente ainda tem pessoas lá dentro discutindo algo que nem foi posto, a gente interpretou, a gente não, né, mas foi interpretado de maneira equivocada. E eu não me sinto confortável de dar continuidade na leitura com pessoas lá dentro que querem estar presentes na continuidade do regimento. Então, se a gente puder estipular um tempo para que essas pessoas retornem para cá, eu acho que ficaria melhor. Gente, tem alguém que está com... Tem algum microfone que está sobrando aí na mão de alguém?
Seis Reis. Não? Gente, por favor, atenção que vai ter a relatoria vai falar agora. Bom, gente, em consenso com a comissão eleitoral, a população LGBT reunida ali, que não é a totalidade, vamos ser sinceros, chegaram no seguinte consenso: não haverá alteração no artigo número 4 em seu formato de quantidade. Ele se manterá da forma que está, nos 8% e 2 vagas, desde que seja respeitado as especificidades daquele artigo, porque houve uma constância de desrespeito à população LGBTQIA+, sobretudo a população de pessoas trans. Porém, em acordo com a comissão eleitoral, na livre concorrência, haverá uma observação específica da vaga específica para pessoas trans. Esse é um acordo estabelecido pela população LGBT. E aí, desculpem-me que não é o meu lugar de fala da garantia, eu convido para defender o porquê que a gente está defendendo uma pauta específica de população trans. Gente, em primeiro lugar, o que os companheiros estão trazendo é que existe uma diferença conceitual. Já que a gente está falando tanto esse termo aqui, vamos entender, né? Existe uma diferença conceitual. Uma coisa é você ter um gênero, eu ser mulher, homem, trans, cis, independente. E outra coisa é a minha sexualidade. Colocando esse ponto, o que a gente entende? Que em termos de gênero, nós temos vulnerabilidades muito específicas que pessoas, mulheres e pessoas trans atravessam especificamente. Quando a gente está falando de acesso, quando a gente está falando de trabalho, de geração de renda, quando a gente está falando de acesso não só a produzir cultura, mas também consumir a cultura, enfim, tudo isso, né? Dessa forma, pensando em reparar historicamente, né, toda essa exclusão que as pessoas trans perpassam, a gente pensa que é interessante que uma vaga específica seja para a população trans e que o restante das 2 vagas seja para a comunidade LGBT como um todo, entendendo, né, as especificidades. Aí a gente está se colocando dentro desse ponto de que o fórum tem autonomia para entender essas especificidades. A gente está aqui trazendo uma dessas especificidades e tentando sensibilizar o fórum de que o fórum entenda o quanto é importante termos pessoas trans lá no nacional, pensando ponto de cultura trans, pensando produção cultural trans, pensando acesso trans, pensando trabalho trans, entendeu? Porque é diferente de ser LGBT. Uma coisa é eu ser travesti e estar estigmatizado ao trabalho sexual, eu não consegui nem ir num teatro, nunca nem foi na vida, entendeu? E outra coisa é eu ser gay ou lésbico, enfim, existe uma diferença histórica que a gente precisa reparar. Então eu queria sensibilizar vocês nesse entendimento da reparação histórica na garantia de uma vaga trans. É isso, muito obrigado, pessoal. Qual nome? Por gentileza. Eu sou Nicolau de Assis, do Ponto de Cultura Rede Trans de Assis. Não, Nicolau, só uma questão aqui de esclarecimento, por favor. A sugestão é, além das 2 vagas, tudo bem, tá bom, então era isso que eu queria dizer. Precisa ser feita uma alteração no parágrafo 4º, tá? A paridade de gênero, só que o LGB não é gênero, é sexualidade. Eu vou explicar porque eu sei que tem muita gente aqui que não sabe, mas eu costumo geralmente falar que a forma que eu me apaixono por alguém, a forma que eu me relaciono é a minha sexualidade. Agora, aquilo que eu sou, a forma que eu me enxergo na sociedade é o meu gênero. Então existe uma grande diferença em sexualidade e gênero. E LGBT não é gênero, é sexualidade. Então se está escrito LGBT ali, pelo mínimo de respeito que essa plenária tem que ter, precisa mudar. Não somente colocar gênero, mas acrescentar sexualidade ali.
pela sequência, estamos no parágrafo 3º. Desculpe, obrigada. Nada com o cérebro fresquinho daqui da tia que está com 60 a mais. Tudo bem. Vamos nós. Vamos fazer uma votação pela que foi apresentada, se concordam? Não, já estou comentando, porque me cobraram agora, por isso desespero. Consenso não vota, consenso tudo bem. A plenária concorda com esse consenso? Crachá pro alto. Aí, gente. Seguimos. Parágrafo 3º. Vamos lá? Helder e Alessandra, sobre a distribuição territorial. Nessa ordem? Vamos com a Alessandra que está aqui mais aqui. Depois. Gente, essa luz eu consigo ter que fazer isso. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, você? Estou me sentindo no Congresso Inimigo do Povo. Tá meio assustador isso aqui. Primeira vez, licença, meu nome é Elber, sou de Presidente Prudente, Ponto de Cultura Projeta Cine. Olha, a gente está discutindo a questão das territorialidades, e aí eu estou me perguntando, né, qual que é a classificação e as vagas por região administrativa. E aí no parágrafo 3º eu queria fazer uma adição como terceiro item ali, que ficaria, eu posso mandar para você aí, Maria, para te facilitar, mas fica assegurada no mínimo uma vaga titular por região administrativa, e pode ser por fórum, né, que nem o companheiro Marcelo tinha falado, do Estado de São Paulo, observando os critérios de cotas e paridades previstos nesse regimento. E aí, como foi no parágrafo 4, no artigo 4º, parágrafo 4º, na verdade, que ia precisar de ter pessoas das próprias regiões administrativas indicando, e aí dessa forma as regiões administrativas se indicam um representante para poder compor a nacional. Porque eu não vejo que a gente precisa discutir todos os outros critérios e não decidir o básico, que é a territorialidade de fato no encontro nacional. Então essa é uma das propostas. Aí depois eu acho que no próximo tem mais uma. A minha proposta é a mesma, então só faço uma adição, viu, Elber? Aqui, para o grupo regional, se houver representação na plenária. Todas as regiões estiverem presentes, isso que ela falou, representação na plenária das regiões, certo? Só para nota de esclarecimento. Consenso? Vamos lá. Os 17 se tiver alguma alteração. São as 17 regiões administrativas. Tá, representando. Consenso, crachá pro alto, lindos. Sete regiões da RA. Ela falou que tem região que não tem fórum, então é pela região que está sendo feita a proposta. Se Deus quiser, em breve todas serão. Isso. Seguindo o parágrafo 4º, a sugestão que colocou aqui que o total de representantes eleitos deverá ser garantida a paridade de gênero e sexualidade, assegurando-se, correto? Consenso? Levanta o crachá. Buenas. Agora vamos para a distribuição. Tem, chego, rapidinho. Vou ficar aqui. Vamos dar um pouco, vamos dar um pouco.
a gente passou direto por 2 destaques, que foi a recusa ou aceite dos povos, né, e dos novos pontos de cultura. Aí eu só queria entender se isso... Novos pontos de cultura, na realidade, não é cota. Sim, não, é que foi um destaque e sim. Esse ponto dos novos pontos. É que a discussão foi tão de cota, né? E a observação e inclusão dos novos ponteiros, aí só para entender, então... Teria que entrar aqui nesse do esses 3 representantes, total. O destaque da Mandu a gente entendeu, e esses 2 destaques a gente... Tá bom. Desculpe, qual é o seu nome? Mariana. Mariana, lembrando que nós não fizemos a alteração referente aos destaques solicitados. Ó, o microfone, só um minutinho. Colocar aqui uma recomendação, não sei se é parágrafo, acho que é um parágrafo novo. O 4º Fórum recomenda que seja garantida a participação de representações do povo, dos terreiros e juventude, jovem, novos pontos de cultura e integrantes de novos pontos de cultura. Fica uma recomendação aí no parágrafo 7º. Não, 8º. Não. Tem que ser antes do 5º, se... Não, gente, pode ser. É um novo parágrafo dizendo isso. Depois a gente vê se é 5, 6, 7, 8, 9... Na realidade, você me corrige se eu tiver... A sugestão é que haja um parágrafo que aqui não existe, de recomendação que sejam... que seja observada nesse perfil povos de matriz africana e pontos novos. Aí eu vou dar só uma brevezinha. O que você considera pontos novos? De que ano para cá? Da PNAB para cá. É o da PNAB para cá. Não, tudo bem. Eu estou falando assim, a gente tem que deixar o que é considerado para deixar tudo que é mais amplo. Gente, esse é o processo. Então, alguém vai ver se vai discutir, vai manter essa orientação de criar um novo parágrafo? Tem alguém que defende ou é contrária à proposta dela? Isso. Senão a gente formula e apresenta. Na verdade não é, eu acho que não é 8º, porque o 8º ele... Eu acho que teria lá na frente quando a gente fechar os 30, tá? Seria? Nas considerações finais? Nas considerações finais, algo semelhante? Eu pedi aqui para os universitários. Não seria mais no final? Ou depois o parágrafo 5º ou 6º. Não, nem sei quanto. Eu acho que a gente, no final de tudo, inclusive do que está fechando em relação à territorialidade e tudo, a gente tem que fechar no total. Eu pelo que eu entendi. No total, dos 30, na realidade, esse olhar. Então, esse olhar não é só da parte de cotas, mas também da ampla concorrência, certo? Seria o parágrafo 8º, a gente faz um complemento. A gente estava vendo aqui, ok? Vamos lá? Recomenda-se os delegados. Vamos formular e... Tem representação de... Uma recomendação. Então, observa-se, né?
Não, mas são duas questões específicas. Essa delegação. Mas vamos concluir o texto para a gente ver o resto. De pontos novos pontos certificados e de pontos representantes de povos superiores. Certificados a partir da PNAD e tal, não foi isso que foi falado? A sugestão é colocar estão falando para deixar a partir de janeiro de 2024, em vez de PNAD 1. Ok? Consenso? Tá. Dudu. Microfone lá no fundo. Oi, quem que é? Mestre. A Renata está ali. Recomenda-se que essa delegação observe. A redação está muito ruim. Recomenda-se que essa delegação observe a representatividade de novos pontos certificados a partir de janeiro. Então, tudo bem, aquele A que é observe. Ah, já alteramos. Ok? Microfone. Bem como, se colocar bem como. Não, é só inverter. E de novos. Pronto, é só isso. Pronto. A gente vai dar para aprovar essa proposta. Eu só quero lembrar que nós temos pontos antigos que acabaram de ser certificados em 2024. Então, escrever pontos novos pode ser complexo. É melhor escrever certificado em 2024 porque vai acolher novos e antigos. Tem gente de 2005 da base legada que até agora quer certificado, minha gente. Eu não sou de condição nacional, não. Ok? Aprovamos? Ok. Crachazinho? Ok. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos seguir, então, depois desse, já foi. Agora vamos lá. Gente, parágrafo 4º, já vamos falar. Já foi. Parágrafo 6º. Aqui o 4, é isso que eu falei, parágrafo. É o 4, meu querido. Agora vem. Olha, parágrafo 4, para representantes eleitos deverá ser garantida a paridade de gênero, sexualidade, assegurando-se no mínimo 50% de mulheres. Já foi esse? Todos já falaram? Então tudo bem. Já foi consenso, vamos nós. Parágrafo 6º, a hipótese de desistência e impedimento. É Leon que fez um destaque.
Leão se encontra... Eu acho que é Luan. Desculpe, tá? Não, eu queria só, na verdade, tirar uma dúvida e, dependendo da dúvida, colocar um apontamento. A ordem de classificação definida no processo eleitoral significa a quantidade de votos? Pode ser que, mas não, e o não é o quê? Isso não está claro. A ordem de classificação definida no processo eleitoral. Pelo que eu entendo, no processo eleitoral é a quantidade de votos que a pessoa teve. Se não é só isso, o critério é o quê? O edital, eu estou me inscrevendo, aí eu vou ter nota? A minha classificação vai ter uma nota? Microfone, Ana Tobi. Pelo ranking tem vários formatos, não precisa ser pela quantidade de votos. Você pode ter um ranking, uma lista de 1 a 100, e é esse ranking de 1 a 100. As pessoas, no processo de consenso, todo mundo que está junto que quer entrar nesse ranking. Então, se tem 10 pessoas aqui, vai ter de 1 a 10. Vai ser construído, depois do pós-aprovação, a cédula. Na medida que vocês vão, se quem for, quiser e se entender como candidato, vai se inscrever como candidato. Na medida da inscrição de candidato, você vai colocar onde você vai concorrer. A partir dessa cédula que vai para a votação, não é? Espera aí, gente, desculpe. Bom, gente, o que está no regimento que vai chegar lá na frente, que vai entender isso aqui, é o seguinte, que também é o que vocês vão ter que aprovar daqui a pouco. A ideia é que vamos pegar uma ampla concorrência, por exemplo. Teve de vocês aqui 50 pessoas se candidatam para a concorrência. Né? Tem 10 vagas, não é isso? Então, tem 50 pessoas. A ideia é que essas pessoas se reúnam e elas entram no consenso com esses critérios todos que a gente colocou aqui, do jeito, matriz e tal, e elas ranqueiem todas elas, de 1 a 50. E aí, as 10 primeiras, né, vão sendo colocadas, vai fazer uma ordem. Então, cada grupo faria essa organização. Se esse grupo não encontrar um consenso, não achar que, olha, as 10 daqui vai ser essa a ordem, a primeira é essa aqui vai ranquear as 10 vagas, aí vai ter que votar. Aí, indo para a votação, qual é a proposta de processo? Nós temos 50 pessoas, vai eleger 10. Você vota em você e mais 9. E aí, então, as 50 pessoas vão ao colégio eleitoral, e aí nós vamos ter um ranqueamento das 10 mais votadas, serão as eleitas. Se uma sair, a 11ª ocupa o lugar. Então é bem simples, seria dessa forma. Então todas as cotas vão reunir eles, e aí eles têm o consenso, não tendo consenso vai para a votação, dentro do próprio grupo. Eu acho ótimo, mas esse texto não está no regimento em nenhum lugar. Tá. E aí não está, lá na frente não está em nenhum lugar. E aí seria interessante colocar essa normatização até para todo mundo saber antes de ter a eleição. De como que isso está mais ou menos sendo definido. Ali está colocando que a ordem de classificação é definida. Na hora que chegar o processo eleitoral, que vai chegar esse serviço do Estado, aí coloca. Se quiser que coloque isso definido, colocar. Tudo bem, pode colocar não se tiver a comissão de eleição, mas é preciso colocar. Só queria entender, e aí seria legal incluir, então, no processo eleitoral, como descrito em tal artigo e tal parágrafo, que vai ser incluído. Ô, gente, só queria lembrar uma coisa rapidinho, a gente refresca a cabeça até. Numa das lives a gente falou muito sobre o perfil, né? A gente está falando de ranking, de classificação, de processo, de consensuar coisas. Vamos pensar, em vez de número, né? Pensar nessa questão. A gente tem qual a responsabilidade? Essa pessoa tem mais perfil porque ela vai dar conta de voltar para casa e alcançar seu fórum, sua regional, né? Vamos lembrar dessas outras
coisas que eu sei que não é comum no dia a dia, né? Mas é nesse lugar que a gente consegue ranquear nós mesmos. Ok acrescentar isso neste item, e quando chegar lá a gente esmiuça melhor? Concordamos? Não, ele só acrescenta que essa definição de como será a votação será de acordo com o artigo 26, que lá a gente vai acrescentar essa fala. Ok? Avançando? Aqui, o microfone. Sabia que é quem? Eu acho que ficou meio confuso, vamos lá. Aqui a gente está falando, aqui hoje nós vamos votar delegado, a delegada e suplente, certo? Hoje e amanhã. Tá? Hoje e amanhã, certo? Beleza, votou. Aí vai chegar lá na época, o suplente vai falar assim, ó, não posso ir. O titular, desculpa, vai falar, não posso ir. E aí, o que eu entendi, que eu acho que não precisa nem colocar nada mais que isso, a primeira coisa que vão ver é se é da mesma cota, ou se gostou. Eu vou, a Silvani vai de Ribeirão Preto, ela não pode ir. Então, outra pessoa negra entrou, vai entrar na cota, beleza, ela entra. Segundo, não tem ninguém que estava, né, que foi, participou da eleição. Então, vai ver se é da mesma territorialidade, se é de Ribeirão Preto. Não é, porque não tem mais ninguém. O terceiro, então, vai para a ordem de classificação, que é o número de votos. É isso? Porque a gente não vai votar mais nada, né? Não vai votar mais, vai pegar o que já foi votado aqui. Isso. Né? Isso. Tá, beleza. Ok? Não, tem uma dúvida. Aqui, ó, peraí, pega aqui, ó. Está falando aqui de suplente. Onde que está? Eu sou Sassá. Esse processo eleitoral está muito confuso para mim. Será por aclamação ou terá voto no cérebro? Aqui vai ter um artigo aqui que vai falar do processo eleitoral. A gente esclarece. Olha só, eu penso que todas as pessoas que se candidatarem têm que concorrer para ampla concorrência. E aí, aqueles que não atingiram a ampla concorrência, aí sim entra no critério de cotas. Porque senão fica muito confuso. E olha só, espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Tá. Isso também. Mas o que está sendo tratado aqui é porque pode ser prejudicado para algumas pessoas. O que a gente está falando aqui é a questão da suplência. A gente ainda vai entrar no capítulo da eleição. Olha, no artigo 19 já está definido como que é a composição dos representantes e a sua distribuição, por causa que nós já discutimos, já foi aclamado e já foi. Então, meu querido, então nesse processo nós vamos ter que seguir adiante. Sim, teve o voto da Tá? Agora o parágrafo 7. É a Nanda. Alguém para caso não haja suplente habilitado. Quem destacou aí? Mandu. Eu vou lá. Ah, não. Tô aqui. Mandu. Vai, Manu, volta a voz. Parágrafo 7. Caso não haja suplente habilitado, esse que foi que você fez um destaque. Eu tive uma pequena dissimulação. Desculpa, eu tive uma pequena dissimulação, eu saí para voltar aos prumos. Em algum lugar aí está dizendo que é tentando manter a coerência com o que era originalmente reservado. Não é tentando, é conseguindo. Tem que ser, entendeu?
tentando. É preservando os critérios, vai ficar, né? Preservando os critérios, é isso, Manu? Por favor. Pode ser isso, Manu? Preservando os critérios e todos os critérios da eleição. Então, gente, a propósito, Manu, esse preservando os critérios, excluindo sempre que possível, é isso? Tudo bem? Não. Não? Quem disse? Minha proposta é essa, preservando os critérios. Ok. Não, a plenária é possível, a plenária vota em outra coisa. Quem defende o texto original? Quem defende o texto? Alguém é contra? Posso defender o texto original? Ah, tá. Agora tô vendo. Ok. É o seguinte, nós vamos ter uma lista, vamos sair daqui com uma lista de 60 pessoas. Sim. Só que vai chegar uma hora que pode acontecer de eu não ter ninguém do grupo da região 17 para colocar lá. Eu vou com 29? Não, eu vou pegar alguém daquele mais parecido com aquele para chegar lá. Ou seja, a comissão organizadora vai ter que, sempre que possível, seguir os critérios, mas às vezes não vai dar para seguir os critérios. Vai ter que pegar do bolso, do colete, porque nós não vamos fazer outra votação. Ok. Mandu, acho que é possível um consenso, Mandu. Você mantém a proposta. Tá. Então vamos para a votação. Mandu, o que vocês acham de ficar preservando como critério, alguma coisa como critério prioritário, entendeu? Não que se sempre possível, como se pode haver alguma manobra. Eu entendo que vocês estão falando a mesma coisa. Não é? Entender alguma coisa como prioridade de critério. Não, pode ser tipo, prioridade de critério. Dudu, Dudu, ele está mantendo a proposta. Não, ele está mantendo, Okay. Então a gente vai para a votação, ok? Complementação. Eu não estou ouvindo. Ele tem que saber se ele concorda. Quando você concorda com essa proposta? Só um minuto, eu estou chegando aí. Quer saber se ele concorda, vota. Mandu. Eu estou aqui do lado do Mandu, qualquer coisa ele responde. Mandu, consenso, você mantém a proposta? Com licença. Primeiramente, a Mandu. Mandu, quis fazer só uma complementação. Eu também acho que há uma brecha no sempre que possível e a minha proposta é, exceto caso não haja, que aí atende a preocupação entre se não tiver o que faremos. Acho que esse sempre que possível abre brecha para mas não conseguimos. E caso a gente não tenha essa justificativa, a gente vai ser voto vencido. Tem consenso? Acolho e agradeço a companheira. Muito obrigado. Posso sugerir um texto que fique mais adequado? É aqui, Vanessa Cornélio. No caso, poderia colocar aí no final, né, excluindo sempre que possível, que concordo, deixe uma brecha, critério de diversidade, paridade e regionalização, visto que na impossibilidade, parece que é a mesma coisa, só que não é. Que depois de nada, não é nem possibilidade não, melhor. Tendo esgotado todas as possibilidades, faz-se justo
que se avalie outra condição, mas mudando de sempre que possível para que, esgotada a possibilidade, parece a mesma coisa, mas não é. Tem acordo? Não tem acordo. Está tendo agora uma discussão. As pessoas estão aqui achando que a anterior estava mais seguras. Tem duas propostas. O que está previsto no regimento de encaminhamento é: a pessoa apresenta a proposta, não há acordo, ela vai defender o texto base e aí o autor da proposta faz a réplica. Houve uma proposta de encaminhamento que foi acolhido pela pessoa que fez o destaque. Não cabe a gente abrir fala para todo mundo que deseja Ok, a proposta foi acolhida como consenso. Pronto. Seguindo. Tudo bem? Artigo 20. Aqui vem a sua data, né? Porque estava a data, a questão da data. Artigo 21, item 2. Não, tudo bem, gente. Vamos esperar para ela melhor digitar. Artigo 21, item 2. É Silvia, né? Oi, sou eu. Aonde? É o seguinte, a leitura aqui. A leitura, não sei se são os meus neurônios que estão brigando entre si, mas são 3 espaços de diálogo, certo? E daí pelo texto, assim, os espaços de diálogos organizados nos 3 eixos, construção coletiva de 10 propostas, mas cada um dos eixos não vão apresentar 10 propostas. É uma leitura que eu estou fazendo, eu posso estar completamente equivocada, meus neurônios brigando entre si. Então, eu acho que eu devia estar escrito lá, 3 propostas de cada eixo. Não? Desculpa, gente, é que a minha leitura parece que cada eixo vai dizer 10. Mas não é isso, eu sei que não. E eu não consigo sair desse dilema. E tem mais um que fez um destaque. Desculpe, lá em cima. Lá em cima. Leva lá para eles. Temos duas manifestações aqui. Foi a Silvia, agora é o eu coloquei destaque nessa proposta porque 10 propostas de incidência estadual destinada ao fortalecimento da política de cultura viva no estado de São Paulo. Mas qual é a representação do interior, enfim. E aí é só um inciso, inclusive a gente já tinha que ter colocado pessoas do jurídico acompanhando aqui para fazer esse regimento de uma forma mais adequada. Mas é um inciso para a gente colocar, por exemplo, no item 2, inciso 1º, a construção das propostas de incidência estadual deverá observar o princípio de equidade territorial, assegurando que o conjunto das propostas aprovadas seja contemplado as demandas oriundas das diferentes regiões administrativas do Estado de São Paulo. E aí, o segundo seria: as propostas estaduais deverão considerar as especificidades territoriais no que se refere ao financiamento, formação, circulação cultural e sustentabilidade dos pontões de cultura, garantindo a atenção às realidades do interior, litoral e região metropolitana. É só para a gente ter isso no estatuto e assegurar que quando a gente for votar as propostas, a gente vai olhar a territorialidade de fato.
muito bem, é uma proposta dele. O que está escrito aqui, que cada eixo escolha 10, leve para a plenária final, e na plenária final das 30, a gente vai escolher 10, porque cada eixo pode ter coisas diferentes. Então, é isso, na plenária final das 30, nós vamos escolher 10. Sim, 3 eixos é 10 de cada um. São propostas, a gente das 30 vai escolher 10 nacionais, 30 nacionais e 30 estaduais. Desculpa, 10 nacionais e 10 estaduais por eixo. Não está escrito 3 em lugar nenhum desse negócio. Tem 3 eixos, mas não 3 propostas. Uma questão aí de esclarecimento. Pessoal, a gente foi caminhando ao longo das lives de preparação, sinalizando que teriam 3 propostas prioritárias por eixo, mais uma transversalizando a questão de justiça climática, para que a gente otimize a plenária, né, trabalhando então a partir da definição desses eixos. A minha sugestão, vou sugerir já para você, que a gente troque os espaços de diálogo por plenária final. É a plenária final que define. Porque o eixo ele pode levar 5 propostas, ele pode levar 10 propostas, a plenária define 3 por eixo. Isso. Pode levar. Vocês concordam com a proposta da Mari para melhorar o texto e aí ficar mais claro? Ok? Jorge, é sobre isso? Hã? Oi, licença, precisa escrever a proposta para a gente entender, porque o que ela falou não está escrito ali. Então, redija e a gente aprova ou não. Vamos dar um minutinho de paz então para a Maria que conseguir redigir, é isso? A minha proposta é trocar espaços de diálogo por plenária final. Essa é a proposta de consenso. Aqui que eu expliquei foi só metodologicamente, que aí vai aprofundar durante os espaços de diálogo amanhã. Mas a proposta para esse texto é essa. Gente, eu acho que o negócio é assim, ó, a gente tem que garantir que na plenária tenha mais do que 3, para que não venham as propostas já definidas do eixo. Esse que precisa ser garantido aqui nessa conversa. E aí no título está falando de uma coisa, e no 1 e no 2 está falando de outra. Então, ou o artigo 21 vira o que vai vir para a plenária, ou o que vai ser discutido no eixo, mas a gente tem que garantir que sejam mais do que 3 dos eixos. É que a gente está no espaço de diálogo, de espaço, a proposta dela está correta, mas tem um outro capítulo da plenária final. Isso. Então, que talvez pudesse minimizar isso, que os espaços de diálogo levem propostas, nem estabelecer. Isso, porque era isso que eu ia completar, sabe? Porque aí você está definindo que são 10. Tá. Acho que a gente tira o número porque os espaços de diálogo levam propostas. Isso. E a plenária final tem que levar propostas para o Fórum Nacional e tem que levar propostas para as políticas culturais do Estado. Isso na plenária final, a gente vai aí define quais. Mas nos eixos, Alcemir, tem que trazer isso para a gente, para a plenária. Mas lá no eixo tem que tirar esses dois itens mesmo. Então, só a quantidade que não tem que ser definida agora. Vamos tirar o número. Tira o número e tira também 5º Fórum Nacional, né? É para a Assembleia nossa aqui que vai. Isso, para a plenária final. Eu mando.
Tem um capítulo da plenária Tem outro final. capítulo. É que são duas questões. Primeiro tem o do Helder, né? Correto? Que ele acrescenta na questão estadual a questão da territorialidade, né? Não tem uma frase grande. Como é caminho aí? Tá. Tem alguém que é contrário à proposta do Helder, na proposta estadual, acrescentar essa observação com relação às características do Estado, que ele vai formular em uma proposta que ele leu. Ele leu muito rápido. Ele mandou aqui. Você quer ler de novo aí? Ele mandou aí? Que rápido, hein? Você quer ler? Não, ela vai ler e se a gente concordar, a gente acrescenta. Inciso 1º. Esse é um parágrafo, na verdade. A construção das propostas de incidência estadual deverá observar o princípio da equidade territorial, assegurando que no conjunto das propostas aprovadas estejam contempladas demandas oriundas das diferentes regiões administrativas do Estado de São Paulo, promovendo a descentralização e a interiorização da política Cultura Viva. Parágrafo 2º. As propostas estaduais deverão considerar as especificidades territoriais no que se refere a financiamento, formação, circulação cultural e sustentabilidade dos pontos e pontões de cultura, garantindo atenção às realidades do interior, litoral e região metropolitana. Tem alguém que defende o texto original ou é contrário à proposta do Helder? Se ele concordar. É uma proposta. Não, mas alguém é contrário ao que ele está propondo? É uma proposta do eixo 2 de governança. Ele está propondo incluir isso aqui. Alguém é contrário a incluir isso? Não. Eu sei que é uma proposta, ele está sugerindo incluir isso aqui, Estela. Você é contrário a incluir? Não é isso que ela está dizendo. Não é proposta regimental. Ela está falando isso, não é uma proposta regimental. Não é uma proposta, ela está dizendo que é uma proposta para propor quando tiver que propor na discussão para a plenária final. Mas não, é uma proposta para ser incluída no regimento. Porque se não tiver no regimento, na hora que a gente for aprovar as propostas, quais vai ser os critérios? Então vai ter que estar garantida a territorialização e que nem eu coloquei aí. Então é uma proposta de ser colocada aqui, não lá. Porque lá pode ser que ninguém queira defender só outras atividades.